Pega perto da linha férrea em Cambé. O mercado ocupa quase que todo o quarteirão ali na vizinha cidade. Entre mercado, depósito e estacionamento, praticamente o quarteirão inteiro, encostado, beirando a linha férrea. As chamas assustaram os moradores ali da vizinhança e os bombeiros, desde ontem, continuam no local tentando evitar que as chamas recomecem. Não está terminado ainda, não está concluído ainda o trabalho dos bombeiros. Ontem, nós estivemos lá para conferir o que aconteceu. São 11h33. Bom dia para você que está acompanhando a gente através do YouTube. Bom dia para você que está no canal 9.1 na RIC Record, aí na sua casa. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Hoje a fumaça ainda está intensa lá e os bombeiros continuavam até agora há pouquinho. Já nós vamos trazer mais detalhes para você, se eles estão lá ou não. Primeiro vou colocar a reportagem feita ontem à noite no ar para você. O incêndio começou por volta das 10 horas da noite no depósito do mercado, que fica nos fundos do prédio. De longe e também do alto, era possível ver as chamas. A movimentação do Corpo de Bombeiros foi intensa e atraiu muitos vizinhos. O trabalho do Corpo de Bombeiros se estendeu por toda a madrugada e continuou no início da manhã. Foram necessários mais de 350 mil litros de água e mais de 20 militares na ação. A dona Ivone acordou assustada. Ela mora uma rua abaixo do supermercado e quando percebeu, a casa já tinha sido tomada pela fumaça. A janela de casa fica um pouco entreaberta. Entrou fumaça, meu marido acordou passando mal, teve que usar bombinha, porque acordou tossindo e sem fôlego, com falta de ar e estava queimando aqui. Angélica, que também mora na região, viu as chamas de longe. E lá da minha casa dava para ver a labareda, a altura do fogo estava muito alta. Ela já trabalhou no supermercado há alguns anos e lamenta o que aconteceu. A estrutura é muito grande, porque tem o mercado, tem a fábrica lá no fundo, né? Então é muito funcionário trabalha aí. Os funcionários que chegaram pela manhã ficaram do lado de fora, enquanto os bombeiros faziam um rescaldo. São mais de 250 colaboradores na loja e também na fábrica, que fica anexa ao mercado. Por sorte, ninguém estava no local no momento do incêndio. Nós não conseguimos extinguir o incêndio totalmente, principalmente por conta da dificuldade de acesso, né? O teto colapsou e as prateleiras do depósito também. Então a gente tem muito material ali, muito metal e muito material combustível do supermercado que dificulta, né, o nosso trabalho. Ainda não é possível afirmar o que teria ocasionado o princípio de incêndio. As causas agora devem ser apuradas. Quando nós chegamos, o depósito já estava tomado, né? Então não sabemos exatamente onde começou, além de ser no depósito. Em nota, a direção do supermercado informou que a loja ficará fechada por tempo indeterminado para avaliação dos danos e para garantir a segurança dos funcionários e dos clientes. O mercado ainda afirmou que os empregos dos mais de 250 funcionários serão mantidos. Não sei se vai transferir para outros mercados, né? O que vai acontecer, né? Se a gente vai ficar sem o mercado aqui, a gente fica, né, triste pela gente e pelos outros também, que a gente se preocupa, né? Eu moro no Ulisses faz 10 anos e esse mercado veio de Deus para a nossa vida, do povo aqui, do bairro todos. É uma perda muito grande para a gente, vai ser muito triste. Quem mora ali naquela região tem uma determinada dificuldade para poder fazer suas compras, porque os mercados são distantes dali, né? Quando foi montado esse Supergolf, eu me lembro muito bem a época em que ele foi montado, rapaz, houve ali um alívio por parte dos moradores. O estacionamento que eu te falei, a parte toda ela da loja, né, que é basicamente, vem até aqui assim, né, mas ali até ali foi comprometida, ó. Esse fundo aqui, infelizmente, totalmente detonado. A grande preocupação dos bombeiros era que esse incêndio não passasse para aquelas casas que você viu ao fundo ali, né, amigo? Daqui, ó, daqui para lá é mercado. Aquele restante ali é um pedacinho do quarteirão ainda que existe, é um quarteirão extenso, né? Ele é uma tripa assim, ó, um funilzão, e ele vai até lá na frente, né? E aí o pessoal do Corpo de Bombeiros estava com a preocupação exatamente de repassar esse incêndio, esse foco de incêndio para os outros locais que tem por ali. Será que aconteceu um curto-circuito? Algum problema, talvez, em placa solar?
alguma coisa esquecida lá, algum equipamento que não se sabe dizer o que é, né? Aí eu fico pensando, seu Manuel, Rony, como é que não devem estar os proprietários do estabelecimento com um prejuízo enorme desses, né? Certamente o mercado deve ter seguro, né, amigo? Quero eu acreditar que tenha seguro, né? Porque uma situação dessas, quando se trabalha com um mundo velho de equipamentos, você sabe que dentro de um supermercado você tem que ter geladeira, você tem que ter freezer, você tem que ter ventilador, ar-condicionado, você tem que ter um monte de coisas, né? E tudo isso consumindo uma energia elétrica. Você vê toda essa parte extensa aí, ó, tudo isso aí é de placas de energia solar, né? Então, o teto inteiro de placa de energia solar, para você ter ideia de quanto se gasta de energia num supermercado assim. E, infelizmente, o fogo vem e vem lambendo tudo. Mas nós estamos, neste momento, com uma equipe lá no local. E estas imagens aqui, ó, são imagens ao vivo do que está acontecendo. O Juninho, o Altair Júnior é que está lá. É o Altair mesmo? É o Altair, né? Ele e o Fernando Buhorn também está no local para nos dar mais detalhes, mais informações. Ô Fernando, tá dando para ver que lá dentro o fogo ainda continua, os bombeiros não tiveram condições de baixar a guarda, de guardar as mangueiras nesse local? Bom dia. Bom dia, Camargo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do Balanço Geral. Exatamente isso. O fogo continua lá dentro, os bombeiros continuam esse trabalho de rescaldo, né, para tentar abaixar essas chamas que persistem ali dentro do barracão, desse barracão do Super Golf. A gente, inclusive, vê, tem outros caminhões do Corpo de Bombeiro que foram utilizados ao longo desse processo. Pelo menos 6 caminhões, mais de 350 mil litros de água, mas o fogo continua. Os bombeiros disseram aqui para nós que não há previsão de encerrar esse combate às chamas. Dentro do estabelecimento agora, nesse local, existem 3 equipes trabalhando. As equipes do Corpo de Bombeiros fazendo esse combate, esse rescaldo das chamas, que começaram, como você bem disse, ali por volta das 10 horas da noite de ontem. Temos também uma outra equipe de terceirizados contratados aqui pelo mercado, que inclusive participaram da construção dessa estrutura. Eles estão aqui agora para tentar calçar, porque a gente viu nas imagens de drone que o teto ele foi cedendo, ele parou mais ou menos ali pelo meio da estrutura, mas o teto foi cedendo. Então agora essa equipe terceirizada está tentando calçar o teto para evitar que ela ceda, né, que ela caia ou que o restante da estrutura caia. E também temos alguns funcionários do mercado fazendo a retirada do que for possível retirar lá dentro do supermercado. A gente sabe, Camargo, que era um barracão, na verdade, um depósito, né? Colocando melhor a palavra, é um depósito. E dentro de um depósito de um supermercado tem tudo que se vende no supermercado e muito mais. Então tinha desde comida até outros equipamentos, até produtos de limpeza, produtos inflamáveis. Os bombeiros ainda não conseguem dizer o que teria causado esse incêndio, qual que foi o princípio do incêndio. Mas o fato é que consumiu boa parte desse depósito. Aqui anexo também nós temos uma fábrica, né? O Juninho está mostrando agora para nós esses estragos, né? Eles já estão fazendo a limpeza, mas o trabalho do Corpo de Bombeiros continua. São mais de 13 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros aqui nesse local e, como eu disse, não há previsão para encerrar. As vias continuam interditadas, então nós estamos aqui na Rua Noruega, então ela forma uma espécie de T, Camargo. Não sei se é possível verificar aí, o Altair vai mostrar para nós. Nós estamos vendo aqui o caminhão do Corpo de Bombeiros, que continua fazendo esse rescaldo, e a via continua interditada para a segurança, né, do pessoal, dos motoristas, dos moradores da região. Aqui ao lado nós temos um colégio, o Colégio Érico Veríssimo, fica de certa forma distante, porém atrás do mercado nós temos residências também, então esse era o grande perigo, né, o grande risco, além, é claro, dos danos que foram causados, era o medo de que esse incêndio pudesse atingir outras residências. O pessoal ficou bastante assustado, agora segue controlado, porém segue em chamas lá dentro do supermercado. Infelizmente, nós não conseguimos falar diretamente com funcionários, com gerente, até com o proprietário do mercado, porque eles estão num momento muito difícil e a gente entende essa situação. Estão aí tentando fazer todo esse trabalho de limpeza, retirar o que for possível para começar, né, recomeçar, reconstruir essa estrutura que, como a gente viu no VT, é muito importante para os moradores aqui da região.
A gente está na região central aqui de Cambé, entre a Vila Guarani, Jardim São Francisco. Para quem não conhece Cambé, nós estamos a cerca de 15 quilômetros do centro de Londrina. Então não é muito distante, é a região metropolitana aqui de Londrina. Então esse é um mercado bastante estratégico aqui para os moradores da região e que agora vão ter que aguardar, porque o mercado divulgou uma nota informando que vai ficar fechado por tempo indeterminado até que esse trabalho de limpeza, como vocês estão vendo, seja feito, mas garantiu, de acordo com a nota, que os mais de 250 funcionários terão seus empregos aí garantidos ou serão remanejados, mas vão ser mantidos os empregos desses mais de 250 funcionários. Camargo. É importante, é interessante agora, né, amigo? É um momento de dúvida para quem trabalha num local como este e que, de repente, tem um incêndio violento assim. A gente sabe que para construir um mercado não é da noite para o dia, né? A estrutura que se tem que ter é uma estrutura muito grande. Vai-se um monte de dinheiro também para que uma estrutura dessas possa ser construída. E para reconstruir, então, quero eu acreditar que seja um tanto quanto mais difícil ainda. Por quê? Porque daí você tem a remoção de todos esses escombros, ó, daqui para cá. Eu não sei não se não daqui, viu? Daqui para cá não sobrou absolutamente nada, né? O pessoal que está em cima, que está no teto ali, está exatamente olhando, observando para tentar escorar esse resto de estrutura aqui, para essa estrutura também não ir abaixo. Para quem conhece lá o mercado, sabe como que é, né? O estacionamento está aqui, ó, está aqui na frente. E aqui você já entra, tem uns caixas, aqui, ó, bem isso aqui, ó. Tem uns caixas aqui na frente, você tem as rampas para você poder acessar a loja nos dois lados, né? Aqui já é a loja, basicamente, e para frente é o restante dela, até chegar em açougue, aquelas coisas todas mais ao fundo do estabelecimento, né? E, infelizmente, um incêndio realmente muito grande que foi ocasionado ali em Cambé. Aí você pode me perguntar assim, Camargo, mas como é que você conhece bem o supermercado? Eu já gravei uns 3, 4 comerciais aí dentro desse mercado, viu? Eu já andei, você compra lá em Cambé? Não, eu não saio daqui de Londrina para ir comprar no Supergolf em Cambé, né, amigo? Mas eu já gravei uns 3, 4 comerciais para o próprio Supergolf lá dentro desse mercado, né? E, infelizmente, hoje é assim, ó, destruído. Os moradores, os vizinhos ali, eu tenho certeza, né, do jeito que o Rony é pegado, daqui a pouco ele vai começar a reconstruir esse troço, aí vai começar a levantar isso aí de novo e daqui uns meses, quem sabe, já não tenha uma reinauguração desse supermercado. É o que a gente torce, né, porque daí atende, olha quanta gente aqui nas proximidades que não tem mercado por perto, tem lá uma mercearia, tem lá um botequinho, tem lá um mercadinho, mas um mercado com uma estrutura dessas aqui fica muito mais distante para as pessoas poderem ir. Para quem não sabe, e o Fernando estava explicando ali que são 15 quilômetros de Londrina, mas para quem não sabe, o mercado está pertinho da prefeitura de Cambé. Dá o quê? Uns 1.000 metros, 2.000 metros, se atravessa no sentido contrário ali, ó, se atravessa a linha férrea, indo no sentido bairro por centro, você já vai 2 ruas depois, você já está lá na prefeitura de Cambé, né? Então está pertinho do centro da cidade. Essa aqui é a parte dos fundos, a parte que foi mais atingida, né, amigo? Então, infelizmente, foi bem por aqui, ó, que o fogo veio se alastrando e foi arrebentando com absolutamente tudo, né? Moeu, hein? Ô, Fernando, não tem previsão de nada, né? Nem de retorno de funcionários, nem de trabalho, nem de quanto tempo pode levar um troço desse, até porque quero eu acreditar que ainda estão somando os prejuízos, nem os bombeiros saindo daí de dentro ainda, então acho que não dá, é cedo para se fazer qualquer previsão, não? É isso mesmo, Camargo. Ainda é cedo para fazer previsões, é até por isso que o pessoal, os funcionários, gerentes não deram entrevista, porque eles estão contabilizando esses danos e o mercado segue fechado por tempo indeterminado. E eu ouvi você falando a respeito da distância da prefeitura, só para contribuir também, nós estamos a 650 metros a pé porque de carro vai dar a diferença do trânsito, né? Mas a pé nós estamos a 650 metros da prefeitura, então realmente é a região bem central, bem pertinho aqui da prefeitura, Câmara de Vereadores, da Avenida Inglaterra, que é uma das principais avenidas de comércio aqui de Cambé. Então, realmente é um mercado que vai fazer falta para os moradores aqui da região enquanto estiver fechado. O que a gente espera, né, amigo, é que haja a possibilidade de reconstrução o mais rápido possível para que a gente possa ter, então, não só as atividades do mercado funcionando, mas o atendimento à população também, né? E aí você observa, essa carreta aqui é de Londrina, tá? Essa carreta aqui,
Foi a Cambé por quê? Para poder dar apoio lá, né? Desde a madrugada, os vários caminhões do Corpo de Bombeiros estão indo, reabastecendo e tendo que chegar lá no local, né? Houve a necessidade, inclusive, de levar aquela escada para que eles pudessem, da parte de cima dela, jogar água lá embaixo, controlar chamas de cima para baixo. Então, enquanto os bombeiros estavam fazendo o trabalho de resfriamento das paredes no fundo para não passar para as casas, outra equipe veio por cima jogando água com a chamada escada Margiros. Ela é mais conhecida assim, né? Então, eles estavam lá com essa escada durante a noite também. Aí agora, pela manhã, não há necessidade, até porque os outros caminhões têm que ficar também. A escada que eu estou falando para você aí, ó. Essa escada chegou em, acho que 2020, se eu não me engano, foi 2020. Eu até fiz com o comandante do Corpo de Bombeiros, lá na minha TV, eu fiz uma matéria com ele de cima dessa escada aí, né, amigo? É uma escadona gigante que ela serve exatamente para isso, para você estar em cima do prédio e jogando água lá. Então, todo esse trabalho, todos esses equipamentos são nossos aqui no Londrina. No caminhão do Corpo de Bombeiros é como esse primeiro aqui, ó. É o ABTR, né? Esse segundo grandão que você vê aí é a carreta. Então, a carreta já está, ela, inclusive, com a linha ligada lá, né, para poder jogar água diretamente. Com a carreta, você tem um volume muito maior do que com o caminhão, o ABTR, com o caminhão que está ali ao lado da carreta. Mas o caminhão também é necessário, é importante, por quê? Porque foi ele que deu o primeiro combate. Foi esse caminhão aí que chegou ontem à noite, lá quando o fogo estava começando, e já iniciou o combate, principalmente na parte dos fundos, para evitar que o fogo passasse para as casas ali existentes, né? Aí até deslocamento de carreta, deslocamento de outros veículos. E veja, daqui do centro de Londrina, lá dá 15 quilômetros, mais ou menos 15, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Mas vamos pegar 15 quilômetros, só que você tem buracos, você tem lombadas, você tem uma série de curvas que o motorista de uma carreta desse tamanho aí, quem é carteira desse, sabe, carteira E, né, que precisa para dirigir aquela carreta, sabe disso, tem que andar com um pouco mais de cuidado, porque qualquer coisinha, se você vira um curvão meio na pressa, para tombar uma carreta dessas não custa, né? Graças a Deus, ninguém ferido no local, viu? O incêndio aconteceu durante a noite, os prejuízos são prejuízos enormes, mercado estava fechado na hora e houve a necessidade, aliás, está havendo a necessidade até agora de trabalho do Corpo de Bombeiros. Esses meninos que você vê aí, são todos eles funcionários de empresas terceirizadas que estão lá também, com bobcat, com aquelas maquininhas de puxar pallets, eu não sei como é que chama aquela maquininha, mas eles estão lá removendo e revirando os materiais. Onde deu para a Bobcat chegar, ela foi utilizada para ela poder, porque tem alguns locais que são mais altos, né, mais distantes, e o bombeiro ainda não liberou porque há o risco de desabamento. Você não vai colocar uma maquininha lá com um funcionário, com uma pessoa trabalhando, para cair o teto em cima da pessoa, né? Então, até onde deu, a maquininha, a Bobcat, estava e a empilhadeira também, estavam lá fazendo a remoção de materiais e virando esses materiais. Por quê? Você tem... Vou pegar os que eu me lembro agora, assim, os materiais mais comburentes, né? Você tem lá papel higiênico. Você imagina o tanto de papel higiênico que não deve ter ali, né? Aí você tem álcool, você tem querosene. Querosene, isso que você usa em casa, você não compra isso no mercado? Você tem que boa, você tem esses produtos todos, aí as embalagens desses produtos, as caixas onde eles estão acondicionados, né, amigo? Tudo isso faz com que o fogo tenha uma proporção muito maior. Então, por conta disso, os prejuízos, infelizmente, enormes desse jeito. Você me dá 10 segundos e eu vou voltar.